Liberal por formação, adversário dos trabalhistas que apoiavam o presidente João Goulart, Brossard foi de início simpático ao golpe militar de 64, mas ele logo tomaria distância do novo regime, marcando de forma bem clara sua divergência. Eu vou lhe dizer aqui uma coisa que eu não disse a ninguém, nunca disse. O senhor sabe, todos vocês sabem, que se tornou corrente comum o regime militar, governo militar. Eu nunca usei o governo militar, regime militar, mas sempre autoritário. Então, ditatorial, mas geralmente autoritário que tem mais amplo. É porque a colaboração de grande número de pessoas ilustres que tinham poder, tinham autoridade, tinham responsabilidade intelectual e política, e que calaram a boca diante de tudo o que aconteceu, foi muito grande, de elemento civil. Por isso é que eu nunca falei em regime militar. Estou lhe dizendo isso agora. Embora houve determinados momentos em que a influência não, era total. Mas não teria sido tão grande e não teria sido também tão duradoura se não tivesse havido tanta cumplicidade, tanta subserviência, tanto conformismo, tanta submissão. No lugar das antigas legendas, surgiram a Arena, partido do governo, e o MDB, representando a oposição. As eleições para governador passaram então a ser indiretas. Brossard revela que chegou a se encontrar com o presidente Castelo Branco quando este fez sua primeira viagem ao Rio Grande do Sul, logo no início do período militar. Mas quando os partidos políticos foram extintos, com a edição do Ato Institucional número 2, sua decepção com o novo regime se cristalizou. E quando eu abri a porta, tinha um brigadiano, um major, lá da Casa Militar, ele dizendo que o presidente me convidava para ir às 10 horas da manhã para conversar. E aí foi a única vez que eu conversei com o presidente Castelo Branco o qual o senhor já tinha elogiado pelos discursos iniciais, como... Não iniciais, não. Não, depois do AI-2 é que eu achei que mudou a coisa. Mas aí já estava... Aí já tinha, as coisas já tinham mudado. Né? Mas eu tive uma conversa muito boa, onde eu sustentava isto, que era possível dar ao Rio Grande um bom governo, que isso é que interessava naquele momento, e não só para o Rio Grande, como para o país. E eu dizia além, e ainda mais, porque acho que até para a Revolução, porque aqui está, digamos assim, a força oposicionista mais numerosa. Aqui o Rio Grande está dividido em duas metades, e uma talvez seja maior do que a outra, né? Uma metade maior do que a outra, não? Mas quer dizer, é que realmente, pois bem, se houver a escolha no governador do estado, em que esta força, que querendo ou não querendo, existe, participa, isto representa um avanço extraordinário. E é preciso considerar que, onde é que estão os líderes mais representativos dos derrotados? Estão no outro lado da fronteira. No Rio Grande do Sul, a mão pesada do regime militar logo mostraria a sua força. O governo militar vetou candidatos, cassou deputados, até que Peraque Barcelos, simpático ao regime, fosse eleito governador do estado. Em 66, convidado a aderir ao MDB, Brossard aceita ser candidato a deputado federal. Eleito, ele logo se tornaria uma das mais expressivas lideranças da oposição ao regime. Quando o senhor foi eleito deputado federal, em 1966, aliás, o senhor se dizia meio deputado. É.
Por quê? Porque o senhor usou a sublegenda do MDB, exatamente, mas dentro dos cânones do PL. Eu disse isso aí, eu não quero amanhã eu estar em antagonismo com aqueles que me deram... Não, mas eu tenho essa liberdade, eu sei que eu tenho. Se eu não tivesse, eu não estaria aqui. Mas eu não posso abusar. Eu tenho que manter pelo menos um mínimo de cortesia, de cavalheirismo. E não aceitei. O Mário Covas foi quem me chamou, que eu era no meio deputado de umas Covas, eu sei que eu sou. Quem testemunhou os debates sabe que, de fato, aquela gestual do senhor e os seus silêncios foram realmente uma marca registrada, que ficou assim, Paulo Brossard de Souza Pinto, ninguém esquece. O nosso Tales, o nosso Tales, muito inteligente, uma vez disse que o Nelson Carneiro teria dito, o Brossard não é orador, o Brossard é ator. A Constituição de 1967, outorgada pelo regime de exceção, foi alvo das críticas de Paulo Brossard no Congresso. Agora, entre o que está escrito na carta outorgada e o que se pratica no Brasil de hoje, há um fosso, e um fosso terrível, porque aqui se pratica a tortura. Ou alguém vai negar que se pratica a tortura no Brasil? E o telefone e a correspondência são censurados, como a minha foi censurada. Hoje não digo porque não sei porque não digo. Mas que a minha foi, era historicamente censurada. Foi uma risada até no Senado. Estar na Constituição é uma coisa, cumprir a Constituição é outra coisa. De modo que vamos recolher um pouco os elogios aí. O senhor fez um discurso famoso da posse do Médici, em que o senhor se referia ao discurso do Médici na posse, que foi um discurso promissor. Foi. Bom, aquele discurso causou uma grande impressão, porque foi depois daquele período lúgubre, né? do AI-5 até a doença do Costa e Silva, tudo mais, aquela história, a eleição não é. Foi uma casa que se tivesse fechado assim durante 6 meses ou 6 anos e de repente fossem abertas as janelas e ainda soprasse uma aragem, né? Foi, mas só que a partir dali foi retrocesso, foi duro. Candidato ao Senado em 1970, Brossard perderia as eleições por uma pequena diferença de votos. Bom, eu fui candidato ao Senado em 70. E eu aceitei por quê? Porque eu queria sair, eu já tinha querido sair em 64. Não, em 66, 67. Mas terminei na sublegenda, tudo mais. E se eu fui o último a ser votado. Fui o último. E na outra eleição, se eu fosse candidato a deputado, eu seria muito bem votado. Mas aí era o que eu não queria. Uhum. Então eu aceitei até quase que prazerosamente ser candidato ao Senado, porque a derrota era certa. E eu sairia sem ter que dar explicações para ninguém. E saía saindo. Aquele foi um momento crucial da história recente do Brasil. Ali nós já tínhamos. Bom, a eleição para o Senado, aquela de 70, foi a coisa mais lúgubre que eu vi, né? Porque foi depois do AI-5. Já era a terceira degola coletiva, né? Uma coisa horrorosa, né? E uma desesperança, descrença, as pessoas que não queriam, não vale a pena, o voto em branco e coisa. Chegou-se a falar na extinção do MDB, os próprios MDBistas. E era aquela coisa, voltava todo dia, foi uma coisa horrorosa, lúgubre. Nessa ocasião, em 70, o senhor foi candidato ao Senado. Fui.
E aí tive, inclusive, uma votação muito boa. Eu perdi do Daniel, era o Daniel e Tarso. Do Tarso foi 100 mil, mais ou menos. Mas o do Daniel eu perdi por 30 mil votos. O Daniel era o homem mais importante da República. E em 74... E aí então virou. No próximo bloco de Histórias Contadas, vamos relembrar o período em que Brossá exerceu o mandato de senador da República, quando se consagrou como grande orador de estilo inconfundível. Agora, enquanto eu estiver aqui, não vou pedir licença a ninguém para dizer aquilo que entenda do meu dever seja dito.